Não temos pouco tempo, mas desperdiçamos muito. E sabendo disso, agora você vai entender como parar de consumir a sua vida e fazer com que ela valha a pena. Olha, se existe alguém capaz de nos ensinar sobre gestão de tempo e sobre como aproveitar a vida ao máximo, essa pessoa é o Sêneca. Ele foi um filósofo estoico, se tornou um dos maiores intelectuais do Império Romano, foi vítima de uma conspiração, condenado à morte e, seguindo o exemplo de Sócrates, não se acovardou, decidiu beber veneno e passar os seus últimos dias refletindo sobre a imortalidade da alma. Show de bola, Patrick! O currículo desse cara até que é interessante mesmo, mas vem cá, eu só não entendi por que ele pode me ensinar a parar de perder tempo. Bom, pensa só, para alguém tirar a própria vida de forma tão serena a ponto de não ter nenhum tipo de arrependimento pelo que fez ou pelo que deixou de fazer, olha, isso certamente significa que essa pessoa viveu uma vida que valeu a pena e, portanto, tem muito a nos ensinar. E o primeiro chacoalhão que Sêneca nos dá vai contra tudo o que a gente sempre acreditou, porque sabe o que ele afirma? Que a vida não é curta, nós é que não sabemos aproveitá-la. Ou seja, em suas próprias palavras ele diz: a vida é longa o suficiente e nos foi dada generosamente para a realização das mais altas empreitadas, se toda ela for bem empregada. E repara o seguinte, essa simples frase é tão profunda que nos revela dois importantíssimos segredos para levar uma vida melhor. E adivinha qual é o primeiro deles? Seja grato pela vida que você tem, porque ela é um presente. Então o Sêneca está dizendo que em vez de você desperdiçar tempo pensando sobre o momento em que tudo vai acabar, você deveria agradecer simplesmente por estar respirando agora. E chega a ser engraçado o fato dele ter que nos alertar sobre algo tão óbvio. Ou seja, a maior dádiva que você poderia receber está nas suas mãos nesse instante e mesmo assim você reclama. Estranho, né? Por exemplo, uma vida de 40 anos para nós é considerada curta, mas e para Sêneca? Bom, ele diria que isso depende exclusivamente de como você aproveitou essa oportunidade. Porque uma vida longa não é contada pela quantidade de dias que ela durou, mas sim pelo que a pessoa fez com o tempo que tinha. Interessante isso, né? Mas vem cá, lembra que eu disse que aquela frase também nos revelava um outro segredo? Então, Sêneca fala que todos nós temos a capacidade de realizar as maiores e mais elevadas ações nessa vida. Só que ao ouvir isso, você para por uns instantes, olha para sua situação atual e pensa: ah, não é bem assim não, meu querido. Mas na verdade, o que o nosso amigo Sêneca quis dizer é que se você não atinge o seu potencial máximo, não é por falta de capacidade, mas sim porque você não sabe administrar o seu tempo de maneira correta. E é aí que o papo começa a ficar mais interessante. Aliás, uma pergunta, você acha que esses minutos até aqui estão valendo a pena e somando para sua vida? Se a resposta for sim, então não se esquece de dar o like e de se inscrever aqui no canal. Bom, o fato é que, de acordo com Sêneca, o maior veneno para uma vida plena são os vícios, porque você se torna refém deles e dessa forma toda a sua vida é consumida num piscar de olhos. E até que isso faz bastante sentido, né? Beleza, mas sabendo disso, o que você deve fazer? Muito simples, a sua prioridade é reavaliar todas as coisas que você faz e que não agregam em nada. Você precisa combater esses vícios urgentemente. Então, por exemplo, se você gasta tempo demais no Instagram, ou jogando videogame, ou evitando fazer o que você precisa, adivinha só, você está desperdiçando a sua vida. Aliás, Sêneca nos pede para ter muito cuidado com esse ponto, porque nesse momento você pode pensar duas coisas: ou querer substituir os vícios com outras ocupações, ou achar que por você se dedicar completamente ao trabalho, por exemplo, você está utilizando o seu tempo de forma sábia. E não é bem assim, tanto que ele diz o seguinte: você está ocupado, a vida se apressa. Nesse ínterim, a morte vai chegar e, querendo ou não, para ela você deverá estar disponível. Ou seja, Sêneca garante que ter uma ocupação por si só não é sinônimo de uma boa vida. Aliás, ele tem um ponto de vista muito interessante sobre isso, que é o seguinte: nós temos o curioso costume de nos dedicar às coisas pensando no benefício que nós vamos obter no futuro, certo? Então, por exemplo, muitas pessoas trabalham uma vida inteira sonhando com a chegada da aposentadoria e com a possibilidade de lá na frente realizarem todos os seus sonhos. E para quem pensa dessa forma, seja lá em qual área da vida, Sêneca faz apenas duas perguntas simples: quem é que garante que você vai viver até lá e por que você acha que as coisas vão acontecer exatamente do jeito que você imagina? Ele tocou na ferida sem dó, né? Mas não tem jeito, esses são questionamentos que a gente precisa se fazer se nós quisermos utilizar o nosso precioso
usamos o tempo com sabedoria. Porque olha que curioso isso, a gente de fato tem o costume de guardar o melhor sempre pro final. E eu tenho certeza que se você observar a sua vida com calma, você vai inevitavelmente encontrar esse padrão no seu cotidiano. Quer ver só? Quando você vai a um restaurante Aquilo, por exemplo, e aí encontra aquele pastelzinho delicioso, adivinha o que acontece? Você o deixa por último. Da mesma forma que quando você compra uma roupa nova, ela fica anos guardada no armário enquanto você aguarda a ocasião perfeita para usá-la. E a esse respeito, Sêneca nos dá um baita puxão de orelha dizendo mais ou menos o seguinte: vem cá, você não tem vergonha não de guardar para o final o que existe de mais precioso na vida? E pior ainda, de só realizar aquilo que precisa ser feito quando você não tem mais absolutamente nada para fazer com o seu tempo? Olha, você precisa perceber que é atrasado demais começar a viver quando a vida já tá no fim. Pois é, ele sacode a gente mesmo. E cá entre nós, até que de vez em quando a gente precisa desse chacoalhão mesmo, né? Afinal de contas, a gente se ocupa por achar que isso é ganhar a vida, mas não percebe que na verdade nós a estamos perdendo. E para fechar esse assunto da ocupação com chave de ouro, Sêneca usa a seguinte analogia: uma pessoa ocupada é como um barco que logo que saiu do porto ficou rodando em círculos por conta de uma forte tempestade. Ou seja, ele não chegou a lugar nenhum e nem sequer navegou, ele apenas foi sacudido. Portanto, Sêneca nos dá uma dica valiosíssima que é a seguinte: tira um tempo, observa a sua vida com calma e vê se você está realmente caminhando ou só rodando no mesmo lugar. Ah, e lembre-se de uma coisa, jamais deixe o melhor para o final, porque o futuro não está nas tuas mãos. E agora sim a gente chegou ao ponto mais importante. Depois de entender tudo que a gente não deve fazer, tá na hora de descobrir as duas chaves para realmente viver uma vida plena de acordo com a filosofia estoica. Mas antes, só um aviso rápido: todo esse nosso bate-papo de hoje foi retirado do livro Sobre a Brevidade da Vida, escrito pelo próprio Sêneca. E olha, essa obra é capaz de mudar completamente a sua vida, então eu super recomendo essa leitura daqui. Então, para quem se interessar, eu vou deixar o link de compra do livro aqui na descrição. Agora, retomando o assunto. Bom, segundo Sêneca, a primeira chave para uma vida que vale a pena é o ócio. E eu sei que nesse momento pode ser que você esteja com um sorrisinho estampado no rosto pensando: ah, se o ócio é o segredo, então eu tenho uma vida extraordinária, porque se tem uma coisa na qual eu sou bom, é nisso aí. Mas sinto lhe dizer que Sêneca não está se referindo ao que você imagina. Ou seja, não fazer nada, perder tempo, ficar de bobeira, não realizar o que você deve, enfim, todas essas coisas para Sêneca não são ócio, mas sim má ocupação do seu tempo. Pois é, eu sei que não era isso que você queria ouvir, mas faz parte do aprendizado. Então, sabendo disso, a pergunta que surge é: o que é que Sêneca de fato considera como ócio? Portanto, nada mais justo do que recorrer às suas próprias palavras. Ele diz o seguinte: entre todos, apenas são ociosos aqueles que estão disponíveis para a sabedoria. Só estes vivem, pois não apenas cuidam bem de seus anos, mas também a eles adicionam toda a eternidade. Ou seja, o verdadeiro ócio é aquele em que você se dedica a aprender sobre e com a vida. Em outras palavras, é só quando você se dedica a se tornar um ser humano melhor que a sua vida vale a pena. Afinal de contas, é para isso que nós estamos aqui. E Sêneca, inclusive, nos sugere como fazer isso. Segundo ele, nós precisamos olhar para trás e revisitar as grandes obras e pessoas que jogaram um feixe de luz na humanidade. Porque o caminho já foi trilhado, então cabe a nós segui-lo. Bom, a segunda chave que Sêneca nos dá para levar uma vida plena é viver o momento presente. Ele diz que o maior obstáculo da vida é a expectativa, que depende do amanhã e perde o hoje. Portanto, nós precisamos aprender urgentemente que a vida só acontece aqui e agora. Isso significa que se você passa os seus dias lembrando do passado ou imaginando o futuro, você simplesmente não vive. E Sêneca ainda por cima nos cutuca dizendo mais ou menos o seguinte: ei, para onde você tá olhando? Por que você se estica tanto querendo enxergar o que vem pela frente? Deixa eu te contar uma coisa, o futuro é completamente incerto, então viva o agora. Ou seja, como a gente pôde ver, os elementos para levar uma vida elevada e em sintonia com a filosofia estoica são relativamente simples. O que, é claro, não significa que seja uma tarefa fácil. Portanto, lembre-se da importância desse momento e tenha em mente que o tempo é o seu bem mais precioso, porque quando nós percebemos a sua passagem, geralmente já é tarde demais. E como Sêneca é mestre em nos causar desconforto dizendo aquilo que a gente precisa ouvir, ele ainda dá uma cartada final dizendo mais ou menos o seguinte: olha, vir ao mundo acontece por acaso, nós nem sequer escolhemos os nossos pais. Agora, verdadeiramente nascer nem todos fazem, porque isso sim exige escolha própria. Então, sabendo que Sêneca te deu munição suficiente, fica a pergunta: quando é que você vai decidir nascer? Bom, me conta aqui nos comentários, por favor, quais
mudanças você vai implementar na sua vida daqui pra frente e também quais vacilos você já deu antes de aprender isso. Eu particularmente confesso que já fiz tudo que Sêneca contraindicou, mas pelo menos agora eu tô mais atento. A outra coisa importante, nós temos mais vídeos de estoicismo aqui no canal. Então se o papo de hoje te interessou, vale a pena conferir os outros. Enfim, espero que você tenha curtido o vídeo e a gente se vê em breve. Valeu!